Seja muito bem-vindo ao Aprender a Comer, todas as semanas com a nutricionista Mariana Chaves, aqui na Rádio Observador, e para escutar e seguir sempre que quiser nas plataformas de podcast. Olá, Mariana. Olá, Nelson. E tu deixas aqui uma pergunta para o episódio de hoje muito curiosa. Trocaria um doce por um figo? Isto é, os figos são ou não muito calóricos? Deixa-me adivinhar, depende da dose. Depende da dose, mas responde-me se trocarias um doce por um figo, Nelson. Não tanto? O figo é daqueles que comemos no Natal, aqueles secos, ou é... Não, os frescos. Estou a pensar frescos. Na fruta fresca, porque é uma fruta Então, da sim, época. Eu gosto dos frescos. Gostas? Eu não gosto muito daqueles que se Secos. comem no Natal, os secos. Exatamente. Olha, eu também faço parte desse grupo, que trocaria claramente um doce por um figo, se calhar não só um figo. Até e aí porque doce há todo o ano e figos têm ali uma altura. Não é? Exatamente. E é isso que tocavas, que depende da dose, ou seja, se calhar para substituir um doce, uma sobremesa calórica, se calhar comeria vários figos. Mas se olharmos para o figo, uma unidade, ele é pouco calórico, anda ali nas 35, 40 quilocalorias por uma unidade fresca, aquilo que estamos a falar, que pesa cerca de 50 gramas. Aqui é importante o peso, não é? O valor varia sempre com o tamanho da fruta, como em qualquer outra fruta, mas mais importante que isso é o comportamento alimentar, isto que estamos a dizer, não é? Porque é difícil comer só um, não é? É assim, é disciplina, como em tudo na vida, não é? Claro. Portanto, se nós soubermos que um figo daqueles roxos, os mais escuros, se comeres 1 a 2 já equivale a uma peça de fruta média, mas se fores comer 5 ou 6, isso já vai, se calhar, representar umas 240 quilocalorias, claramente um excesso, não é? Então, podemos encarar isso como um substituto de um doce, vamos ver, com mais valias nutricionais. Mas quantos figos é que equivalem a uma peça de fruta, como, por exemplo, uma maçã média? Olha, nós quando olhamos para a maçã média, que é uma ótima referência, cerca de 15 gramas de açúcar. E isso, nesse figo roxo que eu te falava, aquele assim maior, são cerca de 1 a 2, pronto, porque temos que ver se ele tem 50 gramas ou se já pesa um bocadinho mais. Portanto, apontar para as 100 gramas desse figo. Quando estamos a falar dos figos de mel, sabes, aqueles mais pequenos, que normalmente têm mesmo um pingo ali de calda a cair, já estamos a falar de 3 a 4, porquê? Porque eles são pequenos, pesam 30, 45 gramas. Agora, falavas há pouco dos figos secos, que também entram nesta categoria, porque é o mesmo alimento, atenção, ele só ficou sem água. Claro que a consistência não é igual, eu entendo o que dizes, não tem nada a ver, mas estamos a falar também de 1 a 1,5, no limite 2 figos secos. Vamos então às diferenças que existem entre um figo roxo ou um figo de mel. Eles são diferentes. E não é só pelo tamanho. Pronto, claramente também o facto do roxo ser um bocadinho mais carnudo, ele tem mais antioxidantes, aquela pele escura diz tudo, portanto é mais rica em antocianinas, um fitoquímico muito importante que nós encontramos, por exemplo, nos mirtilos, nas cerejas, é o tal importante que dá a cor, e se dá a cor dá antioxidantes. Os mais pequenos não têm isso, mas têm também, como os grandes, uma boa fonte de fibra. Este fruto é uma boa fonte de vitamina B6, que é importante as pessoas perceberem isso, potássio e de cobre. Portanto, olhar para isto não só como uma fonte de açúcar, mas também é importante perceber que é uma boa fonte de antioxidantes, de fibra e de algumas vitaminas. E este composto fenólico que eu te estava a falar, por exemplo, uma curiosidade, pensa-se que é mais intensa a concentração até do que em chás e alguns vinhos tintos, este tal antocianinas. Portanto, comparado com estes alimentos, isto foi publicado numa revista chamada Nutrients em 2023, que analisou os estudos publicados sobre figos entre o ano 2000 e o ano 2022, para quem tiver aqui curiosidade. O figo é doce, não é? Como é que isto influencia na dieta, por exemplo, de quem tem diabetes? Olha, não é preciso evitar os figos, ao contrário do que as pessoas pensam. O importante é saber como consumir e, portanto, se cada figo fresco terá à volta de 6,5 gramas de açúcar por unidade, não é? Que é isso que nos interessa, que acho que deveriam ficar pela unidade. Quando nós comparamos, por exemplo, com morangos, claro que o volume será maior para ter esses 6 gramas de açúcar. É importante percebermos isto, cerca de 150 gramas de morangos, que é um volume grande, é uma taça grande de morangos, vai equivaler àquele figo. E por isso estamos a falar se nos ficarmos por esta dose, e claro, está tudo bem, e se ajustarmos isto para comer combinado com o quê? Com fibra, por exemplo, no final de uma refeição que tenha uma boa salada, com proteína e gordura com iogurte, por exemplo, com frutos secos, aí vais minimizar o impacto
impacto glicémico, mas não há por que não comerem. E os figos, eu não sei se isto é mito, sempre ouvi dizer que os figos são bons para os intestinos, para o trânsito intestinal, é verdade? Exatamente, é exatamente isso, porque esta fruta é rica em fibra solúvel e insolúvel. Fala-se muito nas ameixas secas, não é? Eu acho que elas é que são assim, o que nos vem à cabeça quando pensamos em fruta que nos ajuda a ir à casa de banho. E na verdade, seca ou fresca, mas quando ela está seca, ao não ter água, a fibra fica mais concentrada e depois temos que, claro, beber um copo de água para que também funcione. Mas os figos também ajudam, eles são ricos nesta fibra, portanto, a fibra solúvel é o que existe mais no interior, na polpa, e a fibra insolúvel é aquilo que existe mais na parte de fora da fruta, como em quase todas as frutas. Esta fibra solúvel é aquilo que dá mais volume às fezes, portanto, vai ajudar no trânsito intestinal e também funciona como pré-biótico, ou seja, vai ser alimento para as bactérias boas do intestino, que é um tema tão em voga e que é importante nós estarmos atentos. Portanto, é realmente aqui uma fruta doce saudável. Por falar em doce, o figo poderia ser um bom snack, porque já falámos que tem aqui algum açúcar, mas dá também energia? Sim, olha, nós temos que pensar que nós precisamos de ter energia ao longo do dia, que a nossa fonte aqui de frutose, que é o açúcar da fruta, será uma boa fonte de energia. Aquilo que eu falei há pouco também é importante, a vitamina B6, que é essencial para o metabolismo e para o sistema nervoso. Portanto, todos os alimentos que são ricos na vitamina B6 também são importantes para nós termos energia ao longo do dia. E, claro, juntando esta fruta, que será sempre um bom snack para fim do almoço, para a tarde, para meio da manhã, com, por exemplo, 5 amêndoas. Está perfeito. Okay. Isto já é um snack ótimo que nos vai dar energia continuada. Tens falado aqui em alguns programas das tâmaras. Figos ou tâmaras? Qual é que é a diferença prática? Olha, para os amantes da tâmara Medjool, estou a falar da grande, estou a falar dessa. Normalmente, se compararmos, vamos ver que um figo seco, porque aqui temos que comparar coisas comparáveis, não é? Portanto, os dois tâmara, secos. Sim. Tâmara seca, figo seco. Portanto, a tâmara seca vai ter mais quilocalorias e mais açúcar do que um figo seco. Valores: tâmara cerca de 66 quilocalorias com 16 gramas de açúcar, o figo seco que vai pesar cerca de 30 gramas, portanto pesa menos do que uma tâmara, está bem? Mas estamos a falar por unidades, vai ter 47 quilocalorias e 9 gramas de açúcar, quase metade da quantidade do açúcar. Em termos de fibra, o figo tem ligeiramente mais, mas não vamos contabilizar, e portanto será uma opção também, porque aqui temos falado do figo fresco, que é ótimo e é da época, e é uma sorte quem o encontra bom e de produtores locais, mas durante todo o ano nós temos os figos secos, que também são uma hipótese prática para termos para o nosso dia-a-dia, se quisermos, assim como as tâmaras, para o snack. Como é que usamos figos no dia-a-dia? Já disseste aí que ele dá um bom snack a meio da manhã, dá um bom snack no final do almoço ou mesmo a meio da tarde. São as alturas ideais, sempre com alguns acompanhamentos, não é? Sim, mas olha, numa salada, aquela clássica mistura queijo de cabra com uma salada ou um requeijão ou um queijo fresco fica ótimo. No topping de um iogurte, experimentem também congelar, que fica ótimo depois descongelado, com nozes. Os figos secos também funcionam para fazer aquelas energy balls e as barritas caseiras. Ou seja, não precisamos só de usar as ameixas ou as tâmaras. E há quem coma figos com casca, que é uma coisa Sou eu. Que é só para alguns. É só para alguns. Deve comer-se com casca. É melhor com casca. Porquê? Olha, de experiência pessoal, eu sei que quase tudo adoro. É melhor com casca, não é? Verdade. Mas olha, que digo-te que é espetacular com menos casca. Menos o kiwi. Sim, mas eu gosto mesmo de apanhar da árvore. Por acaso tenho a sorte dos meus sogros terem uma árvore e uma figueira e que na verdade consigo apanhar e comer. Mas sim, com casca é melhor, porque aumentas o teor em fibra, aquilo que eu falei há pouco da fibra insolúvel, que é que está por fora, que é aquela que permite termos mais saciedade, sabes? E vai retardar também a absorção dos açúcares. Portanto, na verdade, tem essas duas partes de boas que ajudam na glicémia, estar mais estável. Quem tiver aqui um senão, que é quem tiver aqui um sistema digestivo um bocadinho mais sensível, pode não querer tanta fibra,
Só isto, porque vai fermentar um bocadinho mais e aí não comer a casca, mas digo que estão a perder uma boa parte do figo. Deve ser comido inteiro, é o conselho da Mariana Chaves. Já sabe, quem ouve o Aprender a Comer no Spotify, há sempre por lá uma pergunta que podem responder e esta é relacionada com figos. Esta semana, de hoje a uma semana, voltamos com mais conselhos de nutrição com a Mariana Chaves e acompanhe também o episódio extra que sai sempre à sexta-feira e que esclarece dúvidas de ouvintes. Podem enviar as suas para marianachaves@observador.pt. Até lá, Mariana. Até lá, Nelson.